Bom, eu que agradeço a apresentação do PPCAM e anunciamos a nossa terceira convidada, já chegando aqui. Conseguiu. E fico grata por seu compromisso de estar aqui entre nós. A doutora Aide Glória Cruz Caruso, que representa o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Está recuperando ali o fôlego. A senhora vai fazer alguma apresentação? Não. Só fala mesmo? Então, nós imaginamos em torno de 10 minutos, mas se a senhora precisar mais, fique à vontade. São 8h20 e eu tenho a informação que às 20h30 a TV Senado interromperá a transmissão por 10 minutos para o horário partidário obrigatório. Portanto, se a senhora puder e conseguir falar nesses 10 minutos, seria interessante. Se não, não tem problema nenhum, apenas não será transmitido uma parte da sua fala e nós continuamos aqui. Tá certo? Muito obrigada. Com a palavra, a doutora Aide. Primeiro, deixa eu ver se ligou aqui. Pode apertar o botãozinho aí, estando verde, pode usá-lo. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui para discutir um assunto da maior relevância. Dizer que eu vou falar como conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Sociologia, e venho compartilhar aqui com os senhores e com as senhoras uma pesquisa recente que o Fórum Brasileiro fez por ocasião do seu encontro nacional, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi uma pesquisa feita com o apoio do Datafolha, pesquisa de âmbito nacional, em que a gente quis mensurar um pouco qual era a percepção da população em relação à possibilidade do governo federal lançar um pacto nacional de redução de homicídios. Então, a gente apresentou no Rio de Janeiro, quando foi anunciado ali pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a intenção do governo federal com a estratégia do pacto. É importante perceber, a gente fez uma pesquisa a partir dos municípios acima de 100 mil habitantes, a gente dialoga com outro estudo importante que foi feito em 2012 pelo governo federal, especificamente a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que foi a pesquisa de vitimização. Então, é um estudo que, de alguma maneira, dialoga com a pesquisa de vitimização, mas aqui a gente estava interessado em perceber como é que a população indicava questões relacionadas a medo e se ele ou ela acredita que pode ser vítima. Então, para vocês terem uma ideia, a gente perguntou: você tem medo de morrer assassinado? 81% da população brasileira do universo investigado, com uma margem de 3% percentuais para cima ou para baixo, respondem que sim, tem medo de ser assassinado. A segunda questão que a gente enfatizou é se ele acredita, ele ou ela, que pode ser vítima no próximo ano, né? E aí, em torno de 49% acreditando sim que pode ser vítima. Então, primeiro momento, a gente quis entender o que a gente chama de sensação, né, de insegurança. Você tem medo de ser vítima de violência por parte de criminosos? Era uma outra pergunta que a gente fez. E 91% da população geral dizendo que sim, sendo que desse universo, se a gente for fazer um recorte de gênero, 95% das mulheres se identificam. Isso demonstra o que nós todos já sabemos, tanto o governo, quanto a academia, quanto o Congresso Nacional, que as mulheres se sentem mais vulneráveis. Chama atenção ainda do medo que se tem em relação à atuação da Polícia Militar, né? A gente perguntava se tem medo de ser vítima de violência por parte da Polícia Militar, aquela que está mais próxima dos cidadãos, né, que faz o policiamento ostensivo, e 62% dizendo que sim, sendo que 34% dizendo que isso poderia acontecer no próximo ano. O que é interessante perceber, também a gente perguntava
se já sofreu ameaça de homicídio, aí a gente começa a direcionar para a questão da ameaça. 20% nunca, disseram que nunca sofreram ameaça. Não, sim, 20%, e não sofreram ameaça, 80%. Agora, se teve conhecimento, se tem algum conhecido, parente ou próximo, né, ou uma pessoa próxima, vítima de homicídio, esse número vai para 52%. Então, é extremamente alarmante na sociedade brasileira que a gente tenha mais de 50% da população brasileira tendo algum conhecido ou algum parente vítima de homicídio. Então, esse é um dado muito expressivo que eu gostaria de frisar aqui com os senhores para o nosso entendimento. A gente também perguntou sobre a responsabilidade das instituições de segurança pública, né? E aí, dentre os... entendendo instituições de segurança pública num sentido muito amplo do termo, tá? De modo livre, as pessoas respondiam imediatamente, 76% delas identificando a Polícia Militar como uma instituição responsável e que tem um papel importante a cumprir, mas aparece o governo federal como resposta espontânea com 71% das respostas. Isso é muito importante, expressivo, porque coloca uma questão para a sociedade brasileira que é o papel do governo federal nas ações de segurança pública. Sabemos no nosso desenho federativo que o governo federal, através do Ministério da Justiça, Senasp, SDH e vários outros secretarias especiais, etc., elas têm o papel indutor e não condutor e executor direto das políticas. Mas aparecer o governo federal como uma figura central nos coloca o desafio e a emergência de que o Pacto Nacional de Redução de Homicídios seja lançado. Não fique no campo das ideias, de uma proposição, como foi feito no encontro anual, mas que efetivamente seja anunciado para o conjunto da sociedade brasileira. E chama atenção também da resposta espontânea em relação ao Congresso Nacional. Então, 63% dos respondentes, homens e mulheres, identificando no Congresso Nacional, entendendo aí a Câmara e o Senado, como atores fundamentais para esse debate sobre a segurança pública, né? Pois bem, a gente perguntou ainda a opinião sobre a união das instituições em torno de um projeto nacional de segurança pública. E aí a pergunta direta era se, na sua opinião, a união entre governadores, prefeitos, governo federal, polícias, poder judiciário, legislativo e sociedade civil em um projeto nacional de segurança pública seria muito, um pouco ou nada eficiente para melhorar a segurança pública e reduzir os assassinatos no país. 80% da população apoiando a união desses esforços e dessas instituições. Sobre a pergunta direta em relação ao Pacto de Redução de Homicídios, se a sociedade, né, apoiaria, 95% dizendo que sim, que apoiaria. Então, aqui, obviamente, foi uma pesquisa muito rápida, com a capilaridade que o Datafolha pôde nos dar nessa parceria com o Fórum Brasileiro, mas o que eu queria chamar a atenção aqui no pouco tempo que me resta, faltam aqui 2 minutos, chamar a atenção para a urgência do tema, isso é óbvio, todos nós aqui nessa plateia sabemos disso, mas da necessidade da gente, ainda em 2015, anunciar concretamente com uma programação. Nós somos muito cientes, estamos acompanhando os desenvolvimentos feitos pelo Ministério da Justiça, pela Senasp, pelos demais órgãos que vão integrar o pacto. Já foi apresentado algumas vezes para um conjunto de especialistas. Eu já tive a oportunidade de assistir uma exposição da Secretária Nacional de Segurança Pública, a doutora Regina Mick, sobre o desenho para o Pacto Nacional. Entendemos, enquanto Fórum Brasileiro, que é um desenho adequado, que envolve os diferentes entes federados, que tem um objeto central, que é a questão dos homicídios e a redução. E aí eu chamo a atenção de que não se trata de
de falar somente da redução no sentido amplo do termo, mas entender que dentro desse universo estamos falando do genocídio da juventude negra brasileira, é disso que estamos falando concretamente, ok? Quando a gente começa a trabalhar os dados desagregados, né? E aí tem uma questão central que é a relação juventude-polícia, que precisa ser melhor compreendida e desenvolvida em termos de política pública, sabendo eu de que o governo tem esforços importantes como o programa Juventude Viva, mas é pouco. Juventude Viva dialoga pouquíssimo com as instituições policiais e as instituições policiais precisam estar por dentro dessa discussão. Então, minhas considerações finais é de que mais do que urgente, não podemos ficar reféns das questões macropolíticas e das questões da macroeconomia brasileira para dizer que esse não é um momento adequado, né? O momento adequado é agora e a gente precisa envolver a sociedade brasileira, ela está clamando por isso, por estar envolvida nesses processos decisórios, de uma outra governança, para que a gente possa lidar com as questões de homicídios, com as questões de entender o fluxo de justiça criminal, para melhor compreender como investigar os casos, como prevenir, como envolver todas as instituições que, de alguma maneira, precisam estar envolvidas nisso. Então, eu trago aqui alguns tópicos fundamentais dessa pesquisa rápida que fizemos para mostrar que 95% da sociedade brasileira apoia um plano nacional ou um pacto nacional de redução de homicídios. Muito obrigada.